obrigado pela visita de vocês. Estamos começando mais um Nilo Insights. Como a gente passou hoje durante o dia, o César, hoje o objetivo é mostrar um pouco de uma modelagem, uma estratégia que ele mesmo pode usar, né? E sempre com a ideia de dividir a informação para conseguir mostrar para vocês o que a gente pode fazer e como vocês podem agregar também, né, o atendimento. Então, como sempre, acho que passar a bola para ele, para o homem, uma máquina que possa Com dividir a bola raiva. contigo. Obrigado, Edrei. Então, pessoal, boa noite. A ideia de hoje, como o Edrei comentou, é fazer um pouco do que a gente fez semana passada também, mudando um pouco essa temática macro, né? Porque a gente veio numa uma caminhada longa aí, comentando sobre... Peraí, deixa eu orientar aqui o microfone aqui. A gente veio numa caminhada longa aí, comentando sobre narrativa macro, né? E acaba que as histórias são as mesmas, né? Então, o mundo nesse duelo entre inflação e deflação, só para não passar batido, né? Então, ontem a gente teve dados da China e hoje do Brasil de atividade econômica vieram mais baixo. Então, tá mostrando que o mundo flerta aí com a recessão, mas as inflações muito altas ainda. Então a gente está no dilema de sempre. Vai ficar assim. Também não adianta ficar falando toda semana aqui que o Fed não sabe o que fazer. Então, para trazer um pouco de temas diferentes, hoje eu vou apresentar um modelo, né, como ele disse, uma metodologia para a construção de portfólio que chama Factor Investing. Por que ele é importante, tá? As carteiras do Asset Allocation, essas de gestão ativa que a gente faz, 30% da carteira, mais ou menos de 20 a 30%, usa essa metodologia, tá? E ela é uma melhoria de investimento em beta, né? Então eu vou passar aqui a apresentação e aí já vou comentando sobre todos esses termos que eu disse. Então, antes de mais nada, né, vai ficar mais claro aí conforme eu for apresentando, né, mais para frente do material vai ter isso, mas quando a gente fala em investir em beta, é sempre estar alocado a risco de mercado, né? Então é o investimento passivo, né? A gestão passiva. Então, qual é o risco de mercado da Bolsa Brasileira? Ibovespa. Então, como é que eu faço para estar exposto a beta Brasil, né? Beta de mercado no Brasil? Eu invisto em Ibovespa. Só que vocês vão ver mais para frente que Ibovespa não é um bom indicador, né? É um indicador que leva em consideração a capitalização das empresas, né? Então, são as maiores empresas. Não necessariamente eu quero isso para minha carteira, né? Quem falou que eu quero estar exposto à empresa só porque ela é grande? Então, a gente começa a utilizar essa metodologia, né, que chama Factor Investing, ou também vocês vão poder encontrar em alguns lugares aí o Smart Beta, que é esse beta diferente, né? Então, sendo beta puro a alocação, a exposição a risco de mercado, o Smart Beta, na tradução mesmo, é um beta mais inteligente. Então, ao invés de eu compor um índice, né, compor um indicador direcionado para a capitalização das empresas, né, para o tamanho de mercado das empresas, eu vou brincando com fatores aí e chegar numa composição melhor. Então, Factor Invest é isso, é a seleção de ativos com base nesses fatores, tá? Então, existe, como a gente vai ver mais para frente, existem fatores pré-determinados, e aí o resto é segredo industrial, né? Então, existe uma modelagem de 5 fatores, mas eles eles não param por aí, né? A gente pode ter quantos fatores quiser, desde que eles expliquem o retorno dos ativos. E aí os fatores incrementais é segredo industrial. Por que a gente usa, né? Então, busca gerar excesso de retorno. Ou seja, quando eu falo o componente da minha carteira, né, de renda variável, que seja, de ações,
está atrelado ao Ibovespa, né, que é o beta 1, é o beta tradicional, eu não vou gerar excesso de retorno, eu não vou ter performance acima do benchmark, porque eu sou o próprio Ibovespa, né? Então, se o meu benchmark é Ibovespa e eu invisto no Ibovespa, eu vou estar 100% em Ibovespa. Então, a gente usa o Factor Investing para gerar excesso de retorno, tá? Não chega a ser um alfa, depois eu vou mostrar isso mais para frente também, o que seria o alfa, é o Smart Beta, né? Então, é gerar mais performance em cima de um beta. E aí os fatores tradicionais são esses que levam em consideração volatilidade, liquidez, duration, rating. Isso, né, é muito básico, qualquer um vai se basear nisso. Então, a ideia é usar fatores mais profundos, né, que vão além dessa abordagem simplista. Bom, acabei falando sobre isso também, né? Então a gente vai gerar um excesso de retorno em cima do benchmark, esse alfa. E aí é a metodologia que a gente conhece também como Smart Beta. Então imaginem que assim, deixa eu passar para esse slide, eu acho que vai ficar, acho que vai ficar mais claro. Mas antes disso, essa última citação é importante, tá? Então o Factor Invest tem regras. Eu não sei se vocês conhecem a indústria de fundos quantitativos, né? Então, o Factor Invest é um braço dessa indústria de fundos quantitativos, são os fundos sistemáticos. Então, uma vez que a gente determine esses fatores, você vai colocar uma regra a carteira, né, o mandato vai seguir essa regra. Então, vamos supor qualquer coisa assim, eu compro vale toda vez que chega em R$ 50 a ação. É uma regra, tá? A regra lá parametrizada no mandato da carteira do fundo e ele vai executar isso toda vez que acontecer, né? É uma condição, é um condicional. Então, se bater 50, eu compro. Aí, sei lá, toda vez que bate 100, eu vendo. Então, se bate 50, eu compro. Se bate 100, eu vendo, tá? Tá parametrizado. Então, essa teoria, ela a primeira vez que ela foi proposta foi em 1992, 93, por uma dupla chamada Kenneth French e Eugene Fama. Então, é o Fama-French Model. E até então, né, na década de 50, 60, não sei se vocês já ouviram falar também do Markowitz. Então, Markowitz, todos esses caras são prêmios Nobel, né? Então, a teoria ela foi evoluindo e foi gerando prêmios Nobel aí. Então, Markowitz, na década de 50, 60, veio com a ideia de carteira eficiente, né? A fronteira eficiente. E aí, essa abordagem, né? Essa metodologia do retorno do portfólio. Então, a gente monta um portfólio, descorrelaciona o máximo possível, né? A famosa diversificação. E aí, a gente busca uma composição ideal, baseado lá nas regras de Markowitz, que vão gerar o retorno do portfólio. Conforme a teoria vai evoluindo, então na década de 80 vem a ideia do alfa, né, que seria o retorno explicado por fatores próprios da empresa, tá? O alfa, quem já me ouviu falar, assim, o alfa é a parte da mágica, né? Então, é a parte mais difícil que tem, é a menor, por consequência, mas é as que mais geram retorno, né? Então, como é que a gente gera alfa? Você tem que ir lá, tem que pesquisar, tem que entender, tem que enxergar algo que ninguém está vendo, entender o business de Embraer e para onde a Embraer vai, por que é uma boa, quais são as vantagens competitivas, tudo isso a gente gera alfa, tá? Como é difícil achar, né? Porque você tem que de fato enxergar o que ninguém tá enxergando, que ninguém mais está enxergando. O alfa é uma parte pequena da carteira, por isso, e é onde geram os maiores resultados, tá? Então, na década de 80, 90, mais ou menos, tinha essa ideia. Então, a gente monta um portfólio que parte o mercado explica, parte sou eu que faço. Parte é alfa. Então, parte eu aceito o que o mercado está me dando, que é o beta, né? Nada mais é do que o beta de eu vou ficar em Bovespa, e aí uma parte da carteira eu vou buscar essas oportunidades.
E aí, com essa teoria aí do Factor Investing, a gente passou a ter o retorno do mercado. Então, o retorno que o mercado nos dá como macro. Então, assim, se o Brasil vai bem, tudo vai bem, só que vai ter coisa que vai ser melhor. Se o Brasil vai mal, tudo vai mal, vai ter coisa que vai pior, ou menos pior no caso. Então, a gente vai ter esse componente de retorno do mercado, vai ter o componente dos fatores e vai ter o componente, o alfa, né? Então, a carteira, ela fica bem divididinha assim. E aí, voltando no que eu estava falando do asset allocation, é mais ou menos como a gente define uma carteira, né? Então, existe o componente yield, que é taxa de juros, existe o componente smart beta e existe o componente alfa, tá? Esse gráfico, essa figura aqui de conjuntos, acho que fica bem claro que o Smart Beta é o híbrido entre os dois mundos do passivo e do ativo, né? Então, se por um lado o investimento passivo seria eu aceitar a Ibovespa, o outro lado, o investimento ativo seria eu ir lá e cavar as melhores oportunidades, o Smart Beta junta um pouco dos dois. Então, eu vou ter um indicador, eu vou ter regras, mas para eu chegar nessas regras, nesses fatores, tem uma gestão ativa, tem um segredo de Estado por trás aí. Isso aqui, não sei se todo mundo tem ideia, mas é o que eu estava falando no começo, que o Ibovespa é muito concentrado, então não necessariamente a gente quer estar em Ibovespa. Na verdade, eu acho o indicador muito ruim, tá? Um índice muito ruim, então raramente eu vou me expor a Ibovespa. Claro, existem exceções, mas ele é muito concentrado. Então, olha aqui, tudo bem, melhorou muito, mas hoje são 86 companhias, né, 86 empresas, sendo que as 10 maiores correspondem a 52%. Então é ridículo, tem 10 empresas no Ibovespa, que é metade do índice. As outras 76 é a outra metade. Então é muito concentrado, não é um bom indicador, não gera eficiência, não gera excesso de retorno. E geralmente o prêmio de risco por ela é baixo, né? Não vale a pena. Então a gente tem que usar a Smart Beta aqui no Brasil. Lá fora também é um pouco menos concentrado, né? Acho que a Apple chegou a níveis históricos de concentração do S&P, mesmo assim está 7%, eu acho. Aqui Vale é 15, é 20, Petrobras é 15, tal é mais 10, né? Então lá fora é um pouquinho melhor. Aqui dentro é imprescindível a gente usar a Smart Beta. Então, quais são os principais fatores, tá? Tem duas macro classes aí de fatores. Tem os fatores macroeconômicos, que é crescimento do PIB, inflação, taxa de juros, risco político e crédito. Só para dar um passo para trás aqui, eu vou mostrar um caso mais ou menos prático mais para frente. Mas que é isso, né? O que é o Factor Invest? É a gente fazer uma inferência estatística, né? Então usa programa para isso, tá? Aquelas coisas de regressão múltipla, onde a gente vai identificando quais fatores explicam o retorno da ação. Nesse caso macroeconômico, são esses aí. Eu lembro que o meu TCC na minha pós-graduação foi com a afinada Restock. Eu nem sei se existe mais isso. Era a dona da Lely Blanc. Estou entregando minha idade aí, né? E eu tive que fazer essa análise, né, de regressão múltipla. E era engraçado que, por ser uma empresa de varejo, é intuitivo você achar que, conforme a inflação e taxa de juros subam, o consumo diminua. Mas, na verdade, era o contrário. Porque conforme a taxa de juros sobe, é ruim falar isso, tal, né? Perceber isso, mas taxa de juros alta eleva a desigualdade social aqui no Brasil. Porque é o rico que, né, são os milionários que conseguem deixar dinheiro em taxa de juros e remunerando capital. Então, eu achei curioso, né, quando eu constatei que, apesar de ser uma empresa de varejo, conforme a taxa de juros subia, o público-alvo se sentia mais rico, sentia não, ficava mais rico de fato, e aí o consumo aumentava, né? Então,
Isso é uma inferência estatística que eu teria feito no caso da empresa, que é toda vez que a gente estiver num ciclo macroeconômico de política monetária apertada, provavelmente o preço dessa ação vai subir. Um dos fatores, né? Vai ter um monte de fator que vai explicar, mas um dos fatores seria a taxa de juros. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, não estiver entendendo, não estiver falando grego, podem. Apesar que as gregas foram a semana passada, né? Mas podem me falar. Outra grande classe de fatores são os fatores de estilo. E aqui é onde tem os segredos, né? Aqui é onde está a infinidade. Os macroeconômicos são meio que esses mesmo. Pode ter mais um ou outro, mas não dá para fugir muito disso. Aqui o de estilo tem esses 5 principais, né? Pela teoria de Fromm-French, mas a gente pode adicionar quantos quiser, desde que eles expliquem retorno da ação, tá? Então a gente testa isso. Vai pegar, vai fazer regressão múltipla, vamos falar, sei lá, qualquer fator aí sei lá, aumento da população. Se bem que isso seria macro, né? Mas tudo bem, só para dar um exemplo. Então a gente vai pegar o crescimento populacional e vai fazer a regressão múltipla desse retorno do ativo e ver o quanto explica, tá? Ainda bem que tem programa para isso, tem software para isso, a gente não precisa montar na mão. Então, os fatores de estilo são onde, de fato, né, separa os homens dos meninos. E aí, o que eu coloquei aqui, eu não soube como colocar melhor, mas era só para não esquecer de falar isso. A teoria pura mesmo, ela manda fazer long short. Long short, para quem não sabe o que é quando você compra uma ponta e vende outra, tá? Então, o que a teoria fala? Que, dado esses fatores, ela vai mostrar quais as ações estão baratas e quais estão caras. E aí você necessariamente teria que comprar as baratas e vender as caras. Então você faria o long short, tá? Nem sempre acontece isso. Eu não sou tão purista, eu só fico comprado. Mas o certo, né, na teoria, seria, dado que o sistema, né, dado que a metodologia te cospe o que está barato, o que está caro, você deveria comprar uma e ficar vendido na outra. Então, eu vou passar aqui pelos principais fatores, né? Não, primeiro pelas regras. Então, eu comentei, né, que a gente pode ter quantos fatores quiser, desde que eles obedeçam essas regras. Então, que ele seja persistente, ele tem que explicar retorno das ações por longos períodos. Não adianta assim, funcionou nos últimos 2 anos. Esquece. É muito tempo mesmo, tem que sobreviver a muito tempo. Ele tem que ser pervasivo, que ele tem que funcionar tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, tanto para setores de varejo como commodities. Ele tem que funcionar para tudo. Não adianta só funcionar muito bem aqui no Brasil, não funciona na Índia. Esquece, isso não vai ser um fator. Ele tem que ser robusto, né? Então ele tem que sobreviver a diferentes métricas. Por exemplo, preço dividido por lucro, né? O PL, fluxo de caixa, o free cash flow. Então ele não pode só servir para uma métrica. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, empresa de valor, né? Que a gente vai ver o primeiro fator aí. Ele tem que sobreviver a todas as métricas que você submeter essa empresa para chegar à conclusão que ela é uma empresa de valor. Não pode, funciona muito bem para preço-lucro, mas funciona mal para fluxo de caixa descontado. Esquece, não vai ser um fator. Tem que ser investível, né? Então é intuitivo, autoexplicativo. Não pode ser, não pode estar fora do mercado, né? Ele tem que ser investível, ele tem que ser observável e investível. E ele tem que ser intuitivo. Tem muita, assim, eu vou exagerar os exemplos aqui, mas só para, eu acho que deixa claro o que seria isso, né? Um fator que não serve. Então, falar assim, a gente pode, e tem até um site gringo, esqueci de trazer, eu vou lembrar, que ele compila todos esses absurdos. Então, se a gente observar, por exemplo, vamos ver que toda vez que chove, a bolsa cai. E aí você cria um fator para isso. Ou empresas que começam com A, né, empresas do S&P que começam com A, performam bem.
Aí você vai ver, tem a Amazon, a Alphabet, né, que é o Google, Apple, e aí você consegue achar, né? Então, nossa, achei um fator aqui, maravilha. Ele tem que obedecer essas regras para ser considerado um fator, tá? Senão, você está inventando coisa. Então, esse intuitivo é isso, né? Faz sentido mesmo você ter um fator que toda vez que te mostra que toda vez que chove, a bolsa cai? Não, mas a gente, pô, traçou aqui 20 anos de estudo e chegou a essa conclusão. Tá, boa sorte, né, para usar seu fator. Então, o primeiro fator, valor. Os fatores são bem intuitivos, tá? Então, ativos relativamente baratos performam melhor que o caro. Então, parece assim, quando a gente ouve, parece bem óbvio, né? Mas a questão é achar esses ativos baratos e caros. Então, o fator valor, o mantra dele, né? Enfim, a regra dele é que ativos baratos performam melhores que caros. E aí é um fator pró-cíclico, né? Ele se beneficia de períodos de expansão econômica, que é quando, de fato, os ativos baratos eles têm a chance de se recuperar. O fator crescimento, tem empresas que crescem mais, performam melhor. Aqui tem um pouco de falta de consenso na métrica ser usado para medir crescimento, mas, independentemente disso, são empresas de menor capitalização, né? São empresas menores, é meio que óbvio, a empresa menor cresce mais. Porém, tem que tomar muito cuidado com esse fator, porque, principalmente nos últimos anos, ele ficou meio distorcido, né? Empresas que estavam crescendo muito e estavam performando muito bem, elas não se provaram ser empresas de valor, então feriram o primeiro fator, e aí a gente viu esses excessos que vimos aí, empresas saindo, fazendo IPO com valuations extraordinários e que depois se mostraram um fiasco. O fator momento é bem intuitivo também, que seria a inércia do mercado de capitais, né? Então, um ativo que está subindo, ele continua a tendência de alta até que aconteça alguma coisa. Os grafistas sabem bem o que é isso, né? Então, nada muito além do que os day traders fazem todo dia. É, ele, ele é meio, como posso falar, ele é meio traiçoeiro, porque, tudo bem, né? Essa inércia dos mercados, ela é verdadeira, porém, o seu sistema tem que estar muito bem ajustado para conseguir enxergar essa quebra de tendência, né? Se ele ficar só seguindo a tendência também, ele vai ficar correndo atrás do rabo. Então, a continuidade de ciclos econômicos é importante, tá? Por exemplo, se a Bolsa Brasileira entrar numa sequência de alta, ótimo, maravilha, a gente vai surfar bem ela. Mas se o sistema não tiver tão calibrado, ele não vai perceber a hora de trocar, né? Perceber a hora que essa tendência de alta acabou. Por isso que, de novo, né, é um componente de fatores, não é um só. A gente não vai ver só momentum, a gente vai ver valor, crescimento, momento, aqueles macro que eu mostrei. Fator qualidade também, né? Então, que ele fala que empresas de qualidade performam melhor do que empresas de não qualidade, né? Então, empresas boas performam melhor do que empresas ruins. E aqui o bom geralmente é a rentabilidade do negócio, né? Então, a gente mede pelo ROIC, pelo ROI. E aí aqui eu trouxe uma frase do Warren Buffett, uma delas, né, que ilustra bem o que é isso. Então é melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Ou seja, nem sempre o preço vai ser a métrica mais importante, tá? Apesar de preço ser sempre importante, nem sempre ele é o mais importante, porque ele pode estar escondendo uma falta de valor ou ao contrário, né? A gente achar que um preço está caro, mas a empresa ainda tem muito valor para extrair. Principalmente porque o valor está muito na perpetuidade, né? O preço, de fato, é algo mais do curto prazo. Agora, o valor, qual o valor sei lá, da Vale?
na perpetuidade, não é hoje que a gente vai ver. E aí, enfim, é um fator bastante defensivo, né? Então, é o que naturalmente a gente fez nas carteiras, mas aí para gerar alfa. Então, passamos por momentos de crise, esses últimos 2 anos. Até que esses últimos 6 meses têm sido bons, mas 2 anos para trás não foi muito bom para a Bolsa. Então, o que a gente aproveitou? Comprar empresa de qualidade. Quando a gente começou a colocar no carrinho Apple, VEG, o que mais? Pô, sei lá, empresas de qualidade. E aí o último fator, que é o fator volatilidade, tá? Então, empresas com esse fator evita empresas com maior volatilidade. Aqui, volatilidade está sendo utilizada como proxy de risco. Eu não gosto muito dessa abordagem, mas é uma abordagem que a academia aceita. Então, é a gente evitar empresas com maior risco, né, com maior volatilidade. Também parece meio que óbvio, mas o segredo, de novo, é juntar todos esses fatores num sistema único e aí a gente chegar numa composição de portfólio ideal. Tá escrito aí, né, como, assim, como fator de qualidade, ele é muito importante em momentos de crise. Mas em momentos de alta, a gente quer essa volatilidade, né? As ações, aquelas bichonas que ficam subindo 10% ao mês, esse fator vai ignorar isso, então a gente vai perder muito retorno em excesso. Mas, enfim, é um dos principais. E aqui, de novo, né, a metodologia ela sempre vai considerar todos os fatores, mas com pesos não necessariamente iguais o tempo todo. Então, num comportamento cíclico, né, num movimento de recuperação, as empresas de valor vão performar melhor, então vai ser um peso maior do Factor Invest. Na expansão, um momento, na crise aí, né, na contração e na desaceleração, as de qualidade e as de baixo risco, né, baixa volatilidade. E aí, a prova que funciona, tá? Então, a performance desse Factor Invest aqui no Brasil desde 2010, então a gente tem aí quase 15 anos de estudo, onde cada fator performou muito acima do Ibovespa, tá? Isoladamente. Então, isso aqui é CAGR, né? O compounder, a composição de retornos ao longo do ano. É um retorno anualizado, quase, vai. Então, um valor e crescimento mais ou menos na casa dos 10, momento na casa dos 15, qualidade na casa dos 10 e baixo risco também, contra o Ibovespa de 4, né? Então, tá vendo que isso aqui deixa bem claro que o índice Ibovespa é um índice ruim, né? E o Smart Beta aqui no Brasil faz muito sentido, com uma volatilidade mais ou menos igual, né? Então, um pouquinho menor aqui, obviamente, né? Se esse fator evita a volatilidade, então ele teria que ter uma volatilidade menor. O fator de crescimento teria que ter uma volatilidade maior, mas na média muito parecido com o Ibovespa. Então, assim, sem assumir maior risco, eu tripliquei, quadrupliquei o retorno da carteira, né, por fator. O que mostra aqui no Sharpe. Sharpe nada mais é do que retorno dividido pelo risco, né? Então, são Sharpes bem melhores, quanto maior, melhor, do que o próprio Ibovespa, tá? Então, é a prova de que Smart Beta funciona no Brasil. E aí, como eu disse, né, de onde que nasceu? Então, foi uma adaptação e uma evolução das métricas e metodologias da época. Então, primeiro Markowitz, depois o CAPM, eu não lembro quem é o pai da criança, mas é o retorno de mercado, né? Então, o CAPM é nessa fórmula aqui, a gente já discute. Então, em 92, o Fama e French, essa dupla aí, propôs o Factor Invest, primeiro com 3 fatores. O que eles perceberam? Que o CAPM, ele explica 70% de um retorno de um retorno até 5%. Então, até 5%, independentemente do período, pode ser no mês, por exemplo. Então, até 5% de retorno no mês, o CAPM explica 70%.
Acima de 5% ele já não explica mais nada, aí é muito intrínseco da ação em si, e esses 30% que estão sobrando ele também não explica. E aceitou-se, né? Até então aceitou, tá bom, eu entendo 70% aqui, eu sei rastrear, né? Sei identificar 70% desse movimento e tá tudo bem. E aí o Fama e French, eles propuseram adicionar mais fatores e aí aumentou em muito essa contribuição, né, essa explicação do retorno dos ativos das carteiras. Então, os primeiros dois, né, que aí seriam três fatores. Então, é o retorno de mercado pelo CAPM, que seria o prêmio pelo risco, né? Então, quanto eu recebo a mais para sair do CDI. Por isso que CDI alto é muito prejudicial para a bolsa, né? Então, a bolsa precisa te dar um prêmio pelo risco. Se o CDI é 13, 14, ela não consegue te dar tanto prêmio mais, né? Sei lá, o CDI 14, a bolsa subindo 20, que é uma alta legal, tira muito prêmio, né? O prêmio fica muito baixo. Então, o que acontece? As pessoas saem de bolsa, então um CDI alto, uma renda fixa que paga bem, é muito prejudicial para a bolsa. Agora, o CDI A2, como a gente viu há poucos anos atrás, tinha muito prêmio de risco na bolsa. Valia muito a pena você ir para a bolsa, porque o seu custo de oportunidade era muito baixo, né? Muito barato. Então, esse é o CAPM. CAPM é o prêmio pelo risco. E aí o Fama e Frente propuseram mais dois. Então, o risco de tamanho, que é o excedente histórico de retorno das small caps em relação às large caps, que virou o fator de crescimento. Então, empresas menores crescem mais, portanto, performam melhor. E aí o risco de valor, que é aqui o valor, eles consideravam a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado. Então, toda vez que essa diferença era alta, a empresa está muito descontada, né, em relação ao mercado, existe um excedente histórico de investir nessas bolsas, nessas ações. Então, eles propuseram esses três primeiro, e já trouxe muita eficiência para o Factor Invest, né, para o Smart Beta, saindo de 70% para 95%, até uma performance de 5%. Então, imagina que assim, sua carteira deu 5% esse mês. Eu consigo rastrear, eu consigo identificar até 95% dos culpados, no bom sentido. Ah, a carteira retornou 10%. Provavelmente esse excedente foi alfa. Aí o método não vai explicar. Mas até 5% a gente tem 95% de rastreabilidade. Então, aqui seria mais ou menos na prática, né? Então, aqui é a fórmula do CAPM, que é isso, explica 70% da alta. A fórmula simples, né? Então, o retorno de um ativo ou de uma carteira, tanto faz, é o risco free, né? O risco zero da economia. Então, para a gente vai ser o CDI, mais a multiplicação do beta, famoso beta aí que vocês já viram, né? A covariância, a volatilidade, que multiplica o risco de mercado contra esse CDI. Então, isso aqui é o prêmio de risco. Ou seja, eu pego o CDI e adiciono o prêmio de risco, tá? Do Ibovespa vai ser beta 1, então é a própria performance do Ibovespa contra o CDI. Então, o Ibovespa, né, aqui por definição básica, o Ibovespa seria o CDI mais o prêmio pelo risco de estar no Ibovespa. Aí, sei lá, Vale, por exemplo. Vale seria o CDI mais o beta dela, que acho que é mais de 1, né? 1 e pouquinho que seja. Ou podemos pegar qualquer empresa aqui mais arriscada, que o beta é 2. Quanto maior o beta, mais a empresa é arriscada, tá? Beta seria a inclinação de curva. Então, quanto mais ela acelera em relação ao Ibovespa, e então é o beta da ação vezes o prêmio de mercado, né? Ibovespa menos CDI. Por exemplo, se Ibovespa menos CDI é 5, CDI é 10, qualquer coisa que seja, e o beta 2, então a gente vai ter uma precificação de 20 na ação. E aí a fórmula de Fama em frente, ela adapta isso aqui, então ela coloca ainda, né, o risco livre. Isso aqui é o CAPM, né? Esses argumentos aqui iguaizinhos a esse, mas aí ele coloca o beta que multiplica o fator de crescimento, mais um beta que multiplica o fator de valor.
mais um erro quadrático aqui, estatístico. E aí, a conclusão do modelo é que as empresas menores focadas em valor performam melhor que empresas maiores focadas em crescimento. Então, empresa menor e de valor performa melhor do que empresa grande e de crescimento, tá? De novo, é difícil achar uma empresa grande de crescimento e tal, mas essa aqui seria a conclusão do modelo. E aí esse modelo explica de 90% a 95% de uma alta, uma carteira, uma alta de 5% da carteira. Aqui eu trouxe só a representação gráfica do que eu acabei de falar, né? Então, há muito tempo atrás, lá na década de 50, na época dos Markowitz lá, parte da rentabilidade era mercado e parte era empresa. Então, parte eu aceito que o mercado está me dando, é um risco sistemático. Parte é o meu trabalho de identificar boas empresas, de diversificar e escambau. Aí veio o Fama em frente e falaram, tá bom, parte é o mercado, parte é a empresa, mas parte é tamanho e parte é o... Aqui tá com estilo, tá errado isso aqui. É o valor, né? É o crescimento e valor. E aí, então isso aqui é o Tree Model, né, que eu coloquei aqui, é o Tree Factor Model. E aí ele evoluiu para o Five Factor Model, então parte é mercado, parte é empresa, né? Parte é alfa, e aí parte vão ser esses fatores. Aqui a representação gráfica está meio 50-50, é um pouquinho mais até, tá? Então, é só para não confundir, porque são explicações diferentes. Então, o Factor Invest explica até 95% de um retorno até 5%. Mas o Smart Beta explica mais ou menos de 70% a 80% dos retornos, né? Então, é o que a gente fala, por isso que existe os mantras aí contra timing no investimento, nos investimentos, né? Fazer timing tá assim, caiu, eu vendo, subiu, eu compro, ficar meio que correndo atrás do rabo, é assim que você destrói riqueza, né? Você perde riqueza, assim. Então, é contra isso de ficar fazendo muito market timing, que é o asset allocation explica muito do retorno das carteiras, né? Uma vez que você monta um asset allocation bom, taxa de juros, smart beta, alfa, deixa lá. Ficar mexendo muito também. Umas semanas atrás eu até trouxe um estudo que a Vanguard fez, que o ideal seria calibrar uma vez por ano, né? Eu acredito muito nisso, empiricamente, mas deve estar por aí mesmo. Não adianta a gente ficar mexendo muito na carteira. Mas enfim, estou divagando já. Então, aqui é a evolução do Factor Invest, tá? Saiu de nada para 3, quer dizer, para 1, né? 1 para 3 para 5. E era isso. Eu parei de compartilhar já? Já, né? Tá. Dúvidas? Ou traumas, né? Teve gente que foi embora, abandonos. Não aguentou. Não, e é interessante, eu estava falando com um consultor hoje, é legal porque assim, né, às vezes a gente mostra os relatórios, mostra o que está sendo estudado para a gente poder montar as estruturas, fazer as decisões de investimento, e na boa, sem se eu ofender alguém aqui também, fazer o quê? Mas, cara, não tô encontrando isso no mercado, não. Não tô em escritórios, aí tem um monte de escritório aí que fala, o cara pega, vai na onda, vê o que tá surgindo lá e não tem, e o resultado disso é quem tem o relatório do Nila Teses pode olhar e ver. Então, tá comprovada as teses, tá comprovada as estratégias, os resultados também estão lá. Então, quando ele fala isso, assim, isso é legal. Aqui é bom para ter um norte. Mas para você saber, sabe, o por trás do relatório, que tipo de inteligência está envolvida para entregar uma rentabilidade absurda para os clientes. Para Acho não que é isso achar que que a é gente mágica, tem. né? Para não achar que é mágica, ou chute, né?
Porque eu tenho visto muito, tenho sentado com algumas pessoas, o Urba é testemunha, acho que até o John também anda entrevistando muita gente. O nível de conhecimento, o nível de acesso é muito em cima do que, vamos aqui, é o efeito andorinha. De novo, né? Enquanto estava todo mundo, a gente já estava saindo de Embraer e a Embraer estava virando a queridinha do mercado. Então, eu acho que assim, essa é a nossa proposta. É trazer uma estratégia diferente, dá trabalho, dá sim, mas o primeiro que o Urba gosta do que faz. Né? Acho que acho que é o mais difícil. E o restante fica tudo fácil quando a gente gosta. E em segundo, em cima disso, a gente vem buscar e trazer, né? A ideia aqui é dividir conhecimento com vocês. A gente podia estar só buscando atrás de clientes e mostrando isso. O cliente, quando olha isso daqui, ele investe. Sim, por mais que ele não entenda, a hora que ele vê o resultado, ele investe. Ponto. Mas a nossa ideia é dividir, é mostrar que, gente, vamos estudar, vamos buscar mais conhecimento para a gente entregar mais valor para os clientes. Joia? Alguma dúvida? Acho que tem quem quer tirar. Não precisa de ser dúvida só sobre o que foi dito, tá? Dúvida em geral sobre economia, investimentos, os próximos 6 números da Mega. Normalmente a gente acerta entre 2 e 3 ali, mas eu acho que é isso. Quiser tirar alguma dúvida que um cliente trouxe, ah, alguma objeção que o cliente fez, ou alguma opção, né? Tipo, e aí? O que que a gente está pensando? Porque a primeira coisa quando você vai falar com investimentos com o cliente, o que que ele te pergunta? O que que você acha da economia? O que que você acha disso? Apesar da gente já vir dizendo isso há um bom tempo, mas você ter esse tipo de embasamento, e isso é importante estar aqui com a gente, trocando essa ideia e buscando informação. Vou deixar uns 2 segundos abertos aí, quem quiser tirar alguma dúvida, porque senão aí depois eu interrompo a gravação, tá bom? Ninguém tem É, dúvida? tem a ver. Oi, Edrei, César, tudo bem? João, tem a ver com fundos quant essa estratégia? Sim. É, eu posso considerar que é um braço dos fundos quantitativos. É que fundo quantitativo ele começou a virar uma ferramenta e não uma classe de ativo, tá? É a mesma coisa que você falar assim, o fundo é quantitativo, ele usa ele usa inferências estatísticas para tirar conclusões. É a mesma coisa que você, há um tempo atrás, falar que um gestor usava Excel para compilar dados e fazer conta. Né? Então, hoje em dia, com a capacidade computacional, esses fundos quantitativos, né? Quantitativo está virando mais uma ferramenta do que, de novo, uma classe de ativo. Então, sim, a gente parte de uma base quantitativa porque tem que analisar todos esses fatores, todos esses dados. É mais quantitativo e menos qualitativo, né? O alfa é bem qualitativo. Eu vou pegar um universo menor, vou achar tudo ruim, vou ser muito crítico para ver quem vai sobreviver. Vão ter três que eu vou analisar a fundo, é bem qualitativo. Esse é dados, é massa de dados. Então, eu vou jogar tudo, né? Num sistema, num software, num programa, e aí ele vai começar a me dar essas inferências estatísticas. Mas lembra, é trash in, trash out, né? Esse é o mantra dos fundos quantitativos, que é, se você colocar porcaria para dentro, vai sair porcaria na outra ponta. Por isso que a gente tem essas parametrizações de regras para os fatores, tá? Tem um caso curioso, não sei se vocês conhecem, acho que ele ficou tão famoso e tão falado que eu já não lembro a história no detalhe, tá? Mas no começo desses fundos quantitativos, e aí você consegue analisar qualquer coisa, né? Uma gestora começou a analisar voos. Então, vamos fazer. O Henricão, né? O Henricão gosta, né? Ficar mapeando, né? Ou acompanhando voos, principalmente na região lá do Golfo Pérsico, né, onde tem bastante petróleo e tal. Aí ele percebeu que tinha um jatinho particular, em específico, que estava fazendo muita viagem, sei lá, entre países lá. E o sistema indicou que era um potencial M&A, né, que deveria estar acontecendo alguma conversa de fusão entre empresas. E essa gestora foi lá e comprou as oil companies da região, e dito e feito. Depois de um tempo, não muito longo, né, um curto período de tempo,
anunciou-se uma grande fusão lá entre empresas. Então, esse é só um exemplo do que a ferramenta quantitativa faz. O que você vai, como você vai usar, aí é a cabeça de cada um, tá? Mas ela é uma ferramenta, e sim, para dar uma resposta mais curta, o fundo sistemático, que é o Smart Beta, ele parte de uma origem quantitativa. No final, acaba dependendo sempre da tese do gestor, né? Por isso que ele é um híbrido, né? Então, existe a parte qualitativa de você fazer uma boa análise desses dados e a capacidade computacional de analisar muitos dados ao mesmo tempo. Essa teoria, né, apesar de ser um pouco antiga até, já tem uns 30 anos, ela começou a ser usada mais recentemente. Tanto é que o Five Factor Model, que é quando o Pham e French adicionam só mais 2 fatores, é de 2015, porque não tinha capacidade computacional antes para lidar com isso. Então, assim, de sair de 3 fatores para 5, você já precisava de muita capacidade computacional. Então, a gente está falando assim, de uma metodologia, uma teoria que tem no máximo 10 anos, e mesmo assim ela está sendo aplicada nos últimos poucos anos. Então, é uma coisa recente. E lembra, a estratégia, o objetivo também é pensar no que você pode entregar para o cliente. Isso é importante também. Olha, o tipo de... Respeitando os limites de investimento, né? Não é todo cliente que vai acessar isso, mas respeitando os limites, o cliente pode sentar, inclusive, fazer uma reunião diretamente com o César. Você conseguir... Isso traz respeito até para quem é comercial sabe. O seu cliente respeita quando você traz um especialista, quando você cria a oportunidade dele sentar com uma pessoa que pode proporcionar esse nível de acesso a ele. E você também, né? Não quero ser especialista, deixa que eu tenho um especialista aqui que vai saber lidar muito melhor. Minha especialidade tenho que sentar com o cliente e mostrar para ele que eu, como um consultor, consigo trazer uma solução diferenciada. Uma visão diferenciada. Acho que é isso que vale a pena assim, vocês pegarem. Tirar o milindre da frase, o que a gente está entregando, 99% do mercado não está. Está entregando um arroz com feijão bem ruim. Um arroz duro, um feijão seco, e a gente está com filé mignon entregando para o cliente. Você entende? Então, aproveitar esse nível. Tudo isso que foi dito, eu sei que foi complicado, blá, 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 mas tudo isso é virado para você falar assim, putz, eu tenho uma estrutura, uma estratégia, uma cabeça pensante que consegue trazer rentabilidade. Simples. A gente consegue entregar mais. O César falou muito bem, os fatores de investimento é para trazer o Excesso. plus, o excesso de rentabilidade, que é o que a gente pratica com quantos percentuais? Você falou 1/3, né? 1/3 da carteira. De 20 a 30% da carteira, é isso. 1/3 da carteira é usar essa estratégia para trazer o excesso de rentabilidade. Até o nosso slogan, ir além do benchmark. Se bem que ele matou uns 5 benchmark aí, mas... A ideia é essa, vamos aproveitar isso. Vamos sentar com o cliente. Pô, o cliente é complicado, ele é um alto investidor, traz ele para a mesa. Urba, tô com um cara aqui, o cara de milhões, vamos sentar, vamos. Cara, sem medo de errar, cada 9 em cada 10 que ele senta e ele mostra e o cliente sabe do que está sendo dito, o cliente fecha. O cliente te dá a chance de poder investir. E outra, a gente colocando a arrogância de vestindo coisa da arrogância, mas a gente sabe que a gente entrega, a gente bate até no peito. A gente faz uma aposta com o cliente. Dá 90 dias. Em 45 a gente mata, né, Orbo? 45 a gente sobe. É. Não, eu gosto muito de colocar essa parte de matemática e estatística a favor das carteiras, senão fica uma coisa muito arte, sabe? Falar, qual é a sua metodologia? Pô, sei lá, eu sinto, alinhamento dos usuários. Não existe isso. É número tem regra. Deixa eu só interromper a gravação aqui, porque já deu 1 hora de coisa. Tá bom. Agradecer a todos, mas depois podem continuar. Agradecer a todos pela presença. Acho que é sempre bom dividir esse conhecimento com vocês. A gente sempre fica feliz quando tem bastante gente. A ideia é ter cada vez mais. Podem convidar amigos, colegas, clientes. Isso é aberto. A gente não tem milindre. A ideia é divulgar e distribuir essa informação. Obrigado a todos. Boa noite.